Conforme prometido, vamos ter conversa nestas manhãs da Digital. E hoje temos uma ilustre convidada que passou aqui há poucos dias, inserida no contexto do Fórum dos Mídia com uma escola de Didaxis, não é? São Costa. Bom dia, Anabela Pinto. Bom dia. É professora, escritora, é uma mulher multifacetada com uma vasta lista de virtudes. Não vamos falar dos defeitos, vamos só falar das virtudes. Das coisas públicas. Das coisas públicas. E esta entrevista veio a propósito do facto de ter editado em 2011 já, não é? Dois livros. Dois livros interessantíssimos, e vamos falar sobre eles, porque são duas boas prendas para o Natal. Duas excelentes prendas para o Natal. Excelentes. É sempre assim, acima da fasquia. Duas excelentes prendas, e porque um livro, havia alguém que dizia que um livro é como um instrumento. Quando se tem, nunca se está só. Apesar de não estarmos rodeados de pessoas, é sempre uma companhia. É. E os livros têm essa virtude de ter mais gente a fazer-nos companhia, não é? Os personagens. Incrivelmente tem mais gente a fazer-nos companhia, deixar-nos. Depende sempre da perspectiva. Realmente considero que na perspectiva do utilizador, de quem lê, de quem não produz, faz muita companhia. Na perspectiva de quem produz, é um pouco de abandono. A partir do momento que se despeja no papel, no computador, aquilo que se quer dizer deixa de ser nosso. Deixa de ser nosso nosso quem escreve. Nessa fase do papel ou na fase em que sai do papel? Na fase em que sai do papel, em que já não nos pertence, em que faz parte do contrato. É uma espécie de um filho que sai de casa. É uma espécie de um filho que sai de casa. Mas não. Pessoalmente, eu aqui na sexta-feira passada estive na Biblioteca Municipal e disse que os livros são de uma fase de evasão. Quando se é só o leitor, torna-se num processo mais invasivo quando se escreve. E a partir do momento que se escreve, perde o significado e adquire outros significados. Contraditoriamente, os outros significados que adquire não são nossos. Como assim? São de quem os lê. São de quem os lê. São de quem os Isso é mais ou menos como a música também. A partir do momento que sai das mãos de quem a escreve, encaixa nas outras vidas. Não é? Encaixa podemos começar a dizer que não é nosso o livro. Ou não é só nosso. Não é só nosso. Fez-se à vida. Fez-se à vida. Muito bem, como é que surgiu esta apetência e este interesse pela escrita? Surgiu muito cedo, embora em termos editoriais só muito recentemente, depois de uns estudos de pós-graduação, em que as pós-graduações podem ser processos muito solitários. Primeiro escreve-se para um público muito restrito, extremamente restrito, e depois é algo que tem de ser algo inovador, algo mais ou menos pioneiro, e isso é muito solitário, não há muita gente com quem partilhar as opiniões. E quando terminei esse processo, gostei de produzir, embora até aí tivesse produzido muitas coisas de produzir e deitar fora. Escrevi muitas páginas que apaguei do computador, muitas páginas que apaguei do computador. Estou muito arrependida. Não é de guardar? Estou muito arrependida, porque não considerava nada de interessante para os outros lá. A partir do momento que o fazia, achava que aquilo que era meu, mas não é mentira, deixa de ser nosso, porque os outros depois que lhe põem o significado que quiserem. Não. E só depois dessa fase dos estudos é que decidi escrever. E depois aí então escrevi de enfiada estes dois, e um terceiro que só terminei há pouco e vai sair em março. E é por isso que estes dois são de 2011. Estes dois, editados exatamente em 2011, o processo de criação e o processo de escrita demoraram quanto tempo? Quanto tempo é que mediou a saída de um e de outro? Ou foram editados os dois ao mesmo tempo? Não foram editados os dois ao mesmo tempo. Um deles já estava escrito há algum tempo, o outro foi escrito depois, e o lançamento, eles foram os dois lançados, um em maio e outro em março deste ano, embora seja edição de dezembro de 2011, portanto é mesmo final. Mas tem cerca de um ano de diferença o lançamento. Vamos falar, qual é que saiu? O último a sair foi O Mundo Está a Ver. O Mundo Está a Ver. O Mundo Está a Ver. Então vamos ao primeiro. Este primeiro, que tem um encontro quase místico ou sobrenatural. Era uma vez um cervo. Como é que isto aconteceu? Como é que sai esta história? De que se trata esta história?
esta história trata-se de uma transformação de uma mulher em particular, do livro, e depois de uma procura daquilo que fomos perdendo. Nós estamos metidos num mundo, porque é mesmo assim, de estarmos metidos num mundo em que perdemos grande parte da nossa capacidade animal. Perdemos-nos completamente. E em termos sensoriais damos muito valor a quase só uma coisa, que é a visão. Vemos e registamos e vemos e registamos num processo contínuo, sem paragem. Quando escrevi, era uma vez um cervo, foi este que foi escrito primeiro, já estava escrito, portanto ele saiu em 2011, estaria escrito aí desde 2009. 2009 foi assim um período de mudança na minha vida. Foi essa procura que eu tentei pôr lá, essa transformação e essa procura dos instintos que estão tão limitados socialmente. É quase autobiográfico este livro? Não, ou não? Não é autobiográfico. Não se revê Não. Quando fala dessas mudanças? Não, foi escrito nesse período porque precisava de qualquer coisa, precisava escrever. Agora, não é autobiográfico, isso é uma coisa que eu tento esconder ao máximo. Há quem diga que não consigo, mas tento esconder ao máximo. Mas é esse período. Não se encontram ali reflexos. Talvez. É um bocado utópico pensar que quando se escreve, aliás, até ele sair das nossas mãos é nosso, não é? Portanto, algo deve lá estar. Mas essa procura, só para terminar, esta procura do instinto foi essencialmente o cheiro. A transformação em cervo é essencialmente a procura dos cheiros. A personagem, nenhuma das personagens tem nome, foi uma coisa, uma estratégia. Essa aí foi mesmo pensada, muito bem pensada, nenhuma tem nome, só tem uma inicial. E a transformação em cervo passa muito pela percepção dos cheiros. A personagem acaba por ir na rua e sentir o cheiro das diferentes pessoas pelas quais vai passar. Quando diz que nos dias de hoje perdemos alguma da capacidade animal, sim. Significa que na nossa racionalidade estamos um tanto ou quanto irracionais, um pouco perdidos. Perdidos sem dúvida. Perdidos sem dúvida. Se estamos mais irracionais ou não sei, porque a partir do momento que reprimimos os instintos, não é? É toda a racionalidade que vem ao de cima. Agora, que perdemos muito da nossa capacidade animal e isso perturba a nossa condição humana. Nós somos animais, não é? Tudo o resto são coisas que foram criadas e que não pertencem à natureza, que não pertencem ao animal, não é? Não querendo interrompê-la, mas já fazendo. É uma mulher ligada de alguma forma a um misticismo, a completamente. Correndo o risco de nesta quadra natalícia ser excomungada um certo paganismo, sim. Não, conceitos religiosos à parte. Acho que é o que nos liga e acho que aquilo que nos retirou daí está-nos a fazer mal. A prova disto são estes últimos anos, não é? Onde a crise é um bocado clichê, mas a crise de valores, etc., é a perda do sentido de pertença, do conceito animal, do reconhecer um cheiro, do toque. As pessoas não se tocam de um modo instintivo, é tudo muito pensado, e isso faz-nos mal. E essa parte mais animal, apesar de o que distingue o ser humano dos outros animais é a racionalidade, mas essa parte de perda de contacto com o animal faz-nos perder um pouco a racionalidade. Estamos a tornar-nos uma sociedade cada vez mais individualista? Estamos a tornar-nos cada vez mais uma sociedade egoísta. E o individualismo não ponho nele tanta carga negativa. É bom sermos individualistas e pensarmos em nós, porque isso ajuda-nos a centrar-nos em nós, pôr-nos o enfoque em nós, o que é que queremos, o que não queremos. O egoísmo é diferente. Agora, podemos ser individualistas, pensar em nós, mas quando pensamos em nós e pensamos bem em nós, estamos a pensar nos outros. Eu não ponho muita carga negativa na palavra individualismo. Muito bem, este livro, e no final, vamos levantando um pouco do véu. Os teus livros acabam sempre bem, ou como alguém me dizia aqui há dias ao ver um filme, gosto de filmes que acabam precisamente como a vida é. O primeiro, Era Uma Vez um Cervo. Às vezes não há finais felizes. Creio que não, às vezes nem há finais tampouco. Fica suspenso.
fica sem suspense. No primeiro livro, neste que estamos a falar agora, Era uma vez um cervo, a transformação dá-se. A transformação física dá-se. À medida que a personagem vai entrando num determinado espaço, que é uma floresta, com toda a gente atrás dela a ver, ela vai se transformando no animal. Portanto, a transformação dá-se e termina. E os seus livros, há alguma certa moralidade em termos históricos, da história, em termos da história? Não pretende que seja. Não, eu não costumo ler nem ver filmes baseados em factos reais. Sou sempre muito. Para já, ou tens finais muito felizes e são muito circunscritos àquela situação. Eu não sei como é que depois se consegue passar aquilo para a vida de toda a gente. Ou então são finais tão trágicos que a minha vida também não é assim tão trágica quanto isso, não é? Evito e não faz parte do meu menu, nem de leituras, nem de visionamentos de filme. Não. Quanto ao mundo está a ver, naturalmente, nós nos dias que correm. Temos sempre alguém que nos observa ou algo que nos observa. Estamos sempre. Às vezes nem sabemos, às vezes estamos ali. A maior parte das vezes não sei. Este mundo está a ver vai retratando situações mais atuais, não é? É completamente diferente do primeiro. Para já não é uma história, são 8 contos. 8 contos que são. Costumo explicar isto, são 8 contos que têm capítulos. Não é costume nos contos, mas têm capítulos porque há uma personagem comum que é o Olhar. Todos eles terminam com alguém a ver algo, chamemos-lhe, ilegal, ou uma morte, ou um desaparecimento, ou uma situação que fica em suspenso. Eles terminam assim, portanto não há continuidade, não se sabe o que acontece a seguir, porque o conto fecha precisamente quando alguém olha e está a ver, e está a apreciar, e termina. Portanto, não tem fim, o final é uma ausência dele. Mas é premeditado, essa ausência de final, e podemos estar perante uma J.K. Rowling em potência, era que depois apareçam vários tomos do mundo. Isso foi-me sugerido, pegar nos 8 contos e fazer 8 livros de continuação de cada um dos contos. Mas há essa premeditação de deixarem aberto algumas situações, com a possibilidade de depois recuperar mais à frente. Primeiro, quando este surgiu, eu tenho a convicção de que eu não costumo chamar-me de escritora, costumo dizer que são experiências literárias, mas duvido que alguém, quando escreve com consciência, porque está uma trabalheira louca, não é? E decide editar, tem estratégias que segue, não é? E o facto disto ficar, digamos, chamemos a meio, irritantemente a meio, como me disseram várias vezes e me têm dito várias vezes, que quando aquilo está na parte melhor e que se quer saber o que vai acontecer, termina. É uma estratégia de escrita. Mas isso é bom, isso é quase como aqueles músicos que não fazem encore e dizem, se quiserem encore, contratem outra vez. Sempre que alguém dizia estou irritado, eu dizia que bom, consegui. Consegui. Então é a missão cumprida. Missão cumprida. E há uma questão que eu queria colocar que tem a ver com no papel da autora. Como é que, e há pouco falamos das bibliotecas na escola, e como é que estão os jovens em termos de leitura, sendo também professora de português, não é? Como é que está? Os jovens vão fugindo para outras ofertas que têm nos dias que correm. Tenho conhecimento de jovens que vão lendo. E que leituras é que vão lendo normalmente? Como é que olha para esta situação? Neste momento eu creio que nunca se leu tanto em Portugal. Creio que sim. Creio que se tem lido bastante. Ora, se é com qualidade ou não é outra história. Sim, isso é outra história. Mas que se tem lido bastante, e aliás, vê-se pela quantidade de livros que são editados e se fizermos uma viagem às livrarias, tem sempre gente dentro, de uma maneira ou de outra, tem sempre gente dentro e independentemente do preço, que às vezes pode ser proibitivo, as pessoas folheiam e interessam-se. Creio que grandes passos foram dados sobre a importância da leitura e como era importante ler. É evidente que também passa por um processo de maturidade diferente. É evidente que se me puserem à frente, se tiver 13 anos e me puserem à frente um videojogo qualquer, é muito mais atrativo do que ler. Mas também depende um pouco do suporte que tenho.
Obrigar não vale a pena. Obrigar a ler não vale a pena. Mas não faria sentido. As escolas também já se pede tanta coisa às escolas e aos professores. Não sei onde é que isto vai parar, cada vez com mais exigências nos ombros dos professores e das escolas, e deixando muitas vezes os pais de fora deste processo. Não seria importante, ou até que ponto é que seria importante também envolver os pais neste tipo porque no tempo dos pais, ou aqui há uns anos, lia-se mais, quer dizer, lia-se porque não havia essas outras ofertas, como as PSPs e outras coisas. Envolver talvez em clubes de leitura, não é? A experiência que nós temos ali na escola, na Didaxis São Cosme, os pais estão... particular, exato, estão extremamente envolvidos. Temos uma série de projetos que envolvem os pais na leitura. A nossa biblioteca escolar tem inclusivamente um sistema das crianças de segundo ciclo, levam para casa ao fim de semana a mochilinha com o livro e fazem atividade com o encarregado de educação e regressam na segunda. Passa um bocado pelas escolas esse papel. Independentemente de ser particular ou não, nas escolas públicas fazem-se coisas muito interessantes relativamente à leitura. Creio que referia-me à política. À política, sim, mas há escolas públicas que funcionam muito bem, com bibliotecas escolares a funcionarem muito bem. É um bocado utópico pensar que toda a gente vai gostar de ler. É um bocado como toda a gente vai para a escola e vai ser com o conhecimento que se exige no final de uma determinada escolaridade. É tão às vezes utópico é ler alguma coisa também. Exato. A mim deixa-me aterrorizado quando pergunto a alguém com 18 ou 19 anos, ou 20, até às vezes mais, quando é que leu o último livro, ou qual o livro entre aspas, da sua vida. E nunca leram, ou nunca... Claro, o contacto mais próximo sempre... que tiveram de um livro foi... nas escolas. Obrigado. Obrigado. Não, acho que vai haver sempre gente que não lê. É um bocado... Eu não sou muito a favor das políticas que reduzem tudo ao 100%. Passa a contradição. Não, há sempre gente que não lê e há gente que descobre a leitura muito cedo e depois desliga-se. Há gente que descobre a leitura mais tarde e nunca mais se desliga. O que é importante é haver alternativa. E quem gosta de ler, lê e lê muito, e creio que se lê bastante em Portugal. Porque creio que, e nesse aspecto, acho que sim, as escolas têm feito um papel, e os professores de português, não, todos os professores têm feito um papel, têm tido essa missão. O preço do livro é inimigo do leitor? Às vezes é. Acabando por ser inimigo do livro também. Claro, às vezes é. Mas... é um pouco a gestão do orçamento. Eu quando vejo alunos que dizem que não têm dinheiro para comprar o livro e todos os meses ou de 3 em 3 semanas fazem os carregamentos obrigatórios do telemóvel só para ter mensagens grátis, não é? É uma questão de orçamento, porque há gente que despende, pessoalmente também me custa muitas vezes, dá 20 e tal, 30 e tal euros por um livro. Mas se eu quiser ler aquele livro, compro. É uma questão de opção. Agora, nos tempos que correm, tudo é proibitivo, não é? Até o preço do pão é proibitivo. Pois, não é? Pronto, mas numa sociedade normal, como era aqui há 4 ou 5 anos atrás, chamamos de normal, nem tanto. Mas hoje em dia, olha, tenho-lhe a dizer que fizemos a Feira do Livro lá na escola há um mês e pouco, e foi excelente. Vendemos tantos livros como no ano passado, por exemplo. O que quer dizer precisamente isto: quando se quer ler, procura-se e vai-se ao fundo da carteira buscar os eurositos e também em termos de cultura, pontualmente há coisas mais baratas, mas a cultura está muito cara neste país, não é? Tudo está caro? Está, até o pão. É uma questão de opção, de gestão. Muitas vezes são proibitivos, claro, porque há situações desesperadas em todos os campos, mas o facto é que também as bibliotecas municipais estão carregadas de livros, estão super bem equipadas, as escolas têm cada vez mais, as bibliotecas escolares estão para a comunidade, não só para a escola, para a comunidade. Há várias maneiras de chegar até aos livros, sem ser através da aquisição, que não dá jeito nenhum aos autores, não é verdade? Mas tem-se acesso, quem quiser tem acesso à cultura literária muito facilmente. Muito facilmente. Anabela, chegar à edição foi um processo fácil? É complicado editar em Portugal? Muito complicado. Como é que é? É complicado e fácil ao mesmo tempo. É complicado porque, primeiro, as nossas primeiras tentativas são as editoras de topo. Aquelas que editam muito e que já têm nomes bem firmados na nossa praça para editar. No entanto, há editoras jovens, que é o caso daquela pela qual edito, pela Chada Editora, que é de 2008, uma editora jovem,
que dá muitas oportunidades. E no outro dia, numa sessão do lançamento de um livro a que eu fui, o autor desse livro chamou a Chiado Editora a concretizadora de sonhos. Há gente que é concretizadora de sonhos, e as editoras mais jovens têm conhecimento de outras. Esta é de Lisboa, mas têm conhecimento de outras, nomeadamente no Porto. Não vou dizer nenhuma, não fazer publicidade. Que fazem esse tipo de apoio. Porque é difícil chegar depois ao topo, não é? Aquelas editoras mais não quer dizer que essas editoras só editem coisas de qualidade, mas depois atinge-se um determinado estatuto e cristalizam um pouco ali naqueles nomes. Sem dúvida, é preciso. Isto é verdade. Isto é verdade. Até não dão oportunidade. Não dão oportunidade, sem dúvida, não dão oportunidade. Só que abre espaço para outro mercado, para este mercado de editoras que ajudam e que ajudam com concretizações. De que forma é que, por exemplo, plataformas como o Facebook ajudam também na divulgação? É diferente agora. Muitas vezes os autores queixam-se da promoção, que é cara também, promover uma obra, mas agora as coisas também são mais fáceis, chega-se mais depressa. Sim, até porque a promoção, eu não sei muito bem como é que isto funciona em termos de grandes editoras e de nomes já afirmados na nossa praça, mas a promoção é muito por conta RP do próprio autor. O próprio autor é que tem de fazer esse esforço de relações públicas, claro. E as redes sociais ajudam bastante. Também podem enganar bastante. Pois. Também podem enganar bastante e os gostos e os vou ao evento não correspondem em grande parte dos casos àquilo que realmente acontece. Para o bem e para o mal. Mas centremos-nos no bem, que é a época também se presta. Mas ajudam bastante, claro que sim. Quais são as suas grandes referências enquanto escritora? O que é que vai... Onde é que vai beber? Eu em termos literários, leio... Estou mais seletiva do que o que era, sem dúvida, mas leio mais ou menos tudo. Ando a ler, por exemplo, agora um do Walter Ugumem, o Filho de Mil Homens, que até está na carteira. Tenho lá em casa outro para ler, que é o Dilema de Shakespeare, que não sei de quem é, não me lembro, mas que vou ler a seguir. E terminei de ler há uma semana, duas, o Cemitério de Praga, de Humberto Eco. São referências muito diversificadas, em termos literários são muito diversificadas. Sim, tem Walter Hugo, uma nova geração. Exato. Da sua geração também. E depois da Humberto Eco, que já é outra coisa. É um porta standard. E um que nem sei, que não conheço o autor, apenas gostei da história, porque envolve Shakespeare e ali um bocadinho de história de Inglaterra. Não. Antes de ler, tento ler uma sinopsezita, não é? E uma outra página dentro. E uma outra página dentro. Ao calhas, completamente ao calhas. Como é que parte para as suas histórias? Quando me apetece. O que é que isso suscita? Um momento, uma imagem, qualquer coisa. Qualquer coisa. É uma sonhadora? Um escritor tem que ser um sonhador. Um escritor tem que ser realista e sonhador. Não se escrevem livros só sendo sonhador. O sonho não permite a racionalidade suficiente para o processo que é escrever. Dizia William Burroughs que uma sociedade de homens sonhadores é uma sociedade morta. É um bocado. Ninguém vive de sonhos. Não. O Amor e a Cabana não existe. O Amor e a Cabana não existe. São das músicas de José Cid, mesmo ele não existe. Sim. E mesmo ele sabe que não é bem assim, não é? Não, o sonho é importante. E o que é interessante no sonho é que o ponto de partida é sempre uma realidade. Eu costumo dizer aos meus alunos, para não me dizerem, eu tenho o sonho de... Não, eu tenho o objetivo de... os objetivos são muito mais concretizadores. Depois, se o objetivo for alcançado, aí sim podemos dar ao luxo de ter alguns sonhos e tentar de outra maneira chegar até lá. Mas a palavra sonho a mim não... Sei que ainda não tem 40 anos, mas de qualquer das formas, alguém dizia também, depois de 40 deixamos de sonhar e passamos a recordar. Não é? Nem sou nada saudosista. Não. Continua a sonhar, continua a conseguir sonhar. Continuo a ter situações reais que me permitem criar objetivos que me façam sonhar. Sonho ou fantasia? As duas coisas. É. Acho que depois de 40 a tendência é ter mais fantasias do que sonhos. Fala por mim, que já tenho 40. Eu não tenho. Eu
Não tenho, não posso falar do que não sei. Determinantemente. Não. A fantasia. A diferença do sonho e a fantasia é que o sonho pode muitas vezes ser. Quando concretizado em objetivo, ser alcançado. A fantasia não. A própria palavra fantasia já exclui a realização, não é? Agora, fantasias, sim, quando elas são concretizadas, se elas forem concretizadas, porreiro. Perfeito. Mas foi um mero acaso, não é? A palavra fantasia já exclui muita coisa. Já me falou num terceiro livro que vem a caminho. É diferente desses dois? Completamente diferente. Que caminho aponta, assim, a ponta do véu? O título: A Vida é uma Chávena de Café. Resume-se assim, dessa forma. Resume-se ao título. Primeiro porque faz referência ao meu único grande vício. É o café. Que é o café. E depois porque realmente a vida é uma chávena de café. Como é que descobriu isto, dizendo que eu estou completamente agarrado ao café? Não sei. Porque nós entramos na vida, servimos-nos e saímos. É uma passagem. Servimos-nos e saímos. É uma passagem. Muito bem. Sai o Natal. Pelo menos desejar um bom Natal é que pelo menos comprem imensos. Um destes livros que são super interessantes. Para quem não conhece assim, em traços gerais a autora e sabendo que a sua vida privada é a sua vida privada, resume-se numa frase. Não é uma palavra, é uma frase. Chocolate de diferentes texturas servido em taças de formatos curiosos. Agora cada um tira a sua conclusão. Deixou de ser minha. Outra curiosidade que tenho relativamente ao facto de pensar em bandas sonoras. Como é que é isso? Eu adoro música, adoro cinema. Não sou expert em nenhuma das áreas. E a música chega-me através da rádio, como quase toda a gente. Não procuro, deixa-me viver o que é que há por aí. Não procuro, chega-me assim. E tenho bandas sonoras, tenho momentos que ficaram cristalizados numa música e tenho músicas que ficaram cristalizadas em mim e que depois passo para determinados momentos. Nos vídeos de lançamento dos meus livros tenho sempre uma grande preocupação de escolha da música que vai acompanhar. Também não só tenho 10 vídeos, por isso não dá muito trabalho. Mas já ando a pensar na música que irá acompanhar o vídeo de lançamento do terceiro livro. Do Era Uma Vez um Cervo, escolhi os U2 Where the Streets Have No Name. E do segundo escolhi o Desire dos Muse. Os Muse. Pronto. A música é a sua companheira em momentos de escrita ou remete-se ao silêncio, em tudo o que está à volta e concentra-se? Consigo concentrar-me só, mas muitas vezes estou a escrever sem ouvir a música na cabeça. Com o que é que não pode passar? Tenho de ler. É alimento? Estive cerca de um mês sem ler por vários motivos profissionais, pessoais, daquelas fases em que realmente tudo acontece. E foi durante aí o mês de outubro. E assim que pude, li 2 livros de enfiada, quase sem respirar. Precisava ler. É um momento de contemplação e de relaxamento muito grande. Muito grande. Para mim é. Sabendo que... não vou fazer esta pergunta. Algum dia imaginou, e disse que gosta de cinema, sim. Algum dos seus contos transformado em todos eles? Todos. Aliás, são belos enredos? São. Para já são curtos, portanto dá uma série de 8 episódios. Excelente. Não, é só porque realmente alguém, numa das críticas que recebi do Dr. Sérgio Guimarães da Universidade de Minho, ele dizia precisamente isso, que a linguagem era muito cinematográfica. Mas isso tenho plena consciência de que é e de que foi, porque foi assim que eu quis que fosse.
porque realmente está muito cinematográfico. Os contos estão muito cinematográficos, sem dúvida. Enquanto autora, Anabela Pinto, até onde? Até onde posso esconder. Até onde posso esconder. Não acredito muito em análises textuais com o nome de uma pessoa por trás. E é por isso que leio tudo o que aparece, desde que me interesse. Mas tento colocar mais ou menos como um ator faz, colocar a máscara e depois termina a página e vou arrumar a cozinha a seguir. Não tenho que ficar perdida no cervo, nem no conto, ou em saber que alguém matou alguém, como é o caso dos contos do Mundo Está a Ver. Mas tento porque creio que toda a gente tenta também, não é? A exposição tem limite. Quando nos expomos mais, ficamos demasiado à mão para tudo. E a função de um livro, porque é isso que eu procuro nos livros e nos filmes que vejo, e é por isso que tento fugir baseado numa história real, é levar-nos para o lado que nós não temos e que poderá dar jeito naquele momento de ler e ajudar e relaxar e fazer pensar noutras coisas. Por isso não tenho a pretensão de que as pessoas leiam e dizem está aqui a Anabela. Não. De maneira nenhuma, não é essa, não me parece ser essa a função da arte em geral, não é? A função da arte em geral é mostrar-nos outras e levar-nos a nós à procura dessas coisas. Se tenham muito de mim naquilo que escrevo, as pessoas não têm possibilidade de descobrir outras coisas. Não? Pela forma diversificada de escrever, heterónimos, não? Adoro. Aliás, Fernando Pessoa é um expoente para mim. Mas como opção, não. Heterónimos como opção, não. Mas sim, creio que esta é a procura de um alter ego, sempre, claro. Três livros completamente diferentes, são 3 alter egos, sem querer chegar, sem a pretensão do heterónimo. Mas sim, são 3 alter egos. Uma mensagem que queira deixar? Experimentem. Não vai dizer que estranha-se, depois entranha-se. Vou dizer que entranha-se entranhando-se. Muito bem, eu agradeço. Foi Obrigada, pouco o tempo que tivemos para conversar, mas soube muito bem. Espero que tenha sido bom para si também. Foi excelente. Como foi para mim. Foi excelente. E havemos de voltar a falar quando aparecer o terceiro livro. Em março. Em março. Ficamos combinados. Está combinado. Tudo melhor para si. Obrigada. Obrigado. E, passando o clichê, bom Natal.